E aí, pessoal? Preparados para mais um mergulho nas sombras com o canal Ecos de um Crime? Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Então, bora lá! Hoje vamos explorar um dos casos criminais mais chocantes da Austrália. Catherine Knight tornou-se a primeira mulher do país a ser condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Sua história é marcada por uma infância traumática, relacionamentos abusivos e um crime que chocou a nação. Catherine Mary Knight nasceu em 24 de outubro de 1955, em Tenterfield, Nova Gales do Sul, Austrália. Ela cresceu em um ambiente familiar disfuncional, marcado por violência doméstica e abuso e escândalos de traição, já que o pai de Catherine era, na verdade, o melhor amigo de John, marido de Barbara, mãe de Catherine. Por conta desse escândalo, a mãe de Catherine teve de se mudar com Ken para a cidade de Tenterfield, onde Catherine e sua irmã gêmea chamada Joy e seus 2 irmãos nasceram. Os 4 primeiros filhos de Barbara ficaram 2 com o pai e 2 com uma tia. O pai de Catherine, Ken Knight, era um alcoólatra violento que abusava de sua mãe diversas vezes por dia. A sua mãe chegava a relatar às filhas detalhes íntimos de sua vida sexual e o quanto odiava sexo e homens. Catherine alegou ter sido abusada sexualmente por vários membros da família até os 11 anos de idade. Em 1959, quando Catherine tinha apenas 4 anos, o primeiro marido de sua mãe acabou falecendo e os 2 filhos que ele cuidava acabaram tendo de vir morar com Barbara e Ken. Durante sua adolescência, Catherine era conhecida por ser valentona e tinha dificuldades em fazer amigos, já que a família se mudava bastante. Por isso, a pessoa em quem ela mais confiava era sua irmã gêmea Joy. Sua família era completamente disfuncional. Seu pai, por abusar diariamente de sua mãe, muitas das vezes na frente dos filhos, fazia com que Barbara descontasse esse comportamento agressivo nos filhos, já que essa era a realidade que conhecia. Aos 15 anos, deixou a escola mal sabendo ler e escrever e começou a trabalhar em um abatedouro, já que toda a sua família trabalhava lá, onde rapidamente se destacou por sua habilidade em desossar os animais com rapidez e precisão, e por conta disso recebeu seu próprio conjunto de facas de açougueiro, que ela mantinha pendurada acima de sua cama. Catherine teve uma série de relacionamentos abusivos ao longo da vida. Em 1974, casou-se com David Kellett, um alcoólatra que ela conheceu no abatedouro. O casamento foi marcado por violência mútua, incluindo um incidente em que Catherine tentou estrangular David na noite de núpcias por ele ter adormecido após 3 relações, quando ela esperava mais, já que a mãe de Catherine contou que ela e seu pai consumaram o casamento 5 vezes na noite de núpcias. David chegou a avisar seus familiares que se Catherine explodisse em um dos seus ataques de raiva ou alguma mudança repentina de humor, era para que saíssem de perto e não ficassem no caminho dela, pois poderia ser tarde demais. Mesmo com um casamento cheio de altos e baixos, teve sua filha, Melissa, em 11 de maio de 1976. Nessa época, Catherine já estava com 20 anos e já desconfiava que David não estava sendo um marido fiel. Mesmo com a chegada de sua primeira filha, isso não impediu David de deixar Catherine devido à violência constante. Ele fugiu de seu casamento com uma namorada que estava mantendo enquanto ainda era casado. Isso apenas 6 semanas após o nascimento de sua filha. Em resposta, Catherine exibiu comportamentos preocupantes, sendo vista empurrando o carrinho de bebê de forma agressiva pelas ruas e até mesmo parada na rua principal da cidade olhando o movimento dos carros. As pessoas que viam seu comportamento chamaram a polícia e ela foi internada em um hospital psiquiátrico e foi liberada pouco tempo depois. Melissa agora tinha apenas 3 meses quando Catherine foi liberada e voltou a surtar, pois David ainda não havia voltado para casa. Ela foi vista deixando o carrinho de bebê nos trilhos do trem e saiu correndo. As pessoas que viram conseguiram tirar o bebê dos trilhos. Catherine também ameaçava pessoas com um machado. Ela foi internada novamente em um hospital psiquiátrico e diagnosticada com depressão pós-parto, e acabou saindo no mesmo dia e tendo mais um surto, onde ela foi até uma família vizinha alegando precisar de ajuda para levar Melissa ao hospital. Quando ela volta de sua casa segurando uma faca ameaçando a família, acabou cortando o rosto de uma adolescente dessa família e os obrigou a entrar no carro e a levarem para a casa de mãe de David. Eles conseguiram convencer Catherine a deixar um dos filhos da vizinha em um posto de gasolina. Lá, ele consegue avisar a polícia e Catherine é levada novamente a um hospital psiquiátrico. David ainda estava com sua então namorada em outra cidade e ela estava grávida dele, mas o relacionamento não estava indo bem quando ele ficou sabendo dos surtos de Catherine e decide voltar para casa para soltar Catherine do hospital psiquiátrico.
em 9 de agosto de 1976. E com isso, eles decidem mudar de cidade para poder ter um novo começo juntos. David começou a trabalhar como caminhoneiro, e Catherine conseguiu um emprego no abatedouro. A mudança de cidade não melhorou o casamento, que continuou conturbado, cheio de brigas e desconfianças. Em 1979, David descobre que Catherine estava traindo ele, e ela pediu uma última chance e deu a ideia de terem mais um filho. Mas nada no seu comportamento mudou. Em uma noite, David chegou tarde em casa e Catherine estava furiosa por isso e atacou David com uma frigideira. Ele fraturou o crânio e foi levado ao hospital pelos vizinhos, já que Catherine ficou em casa e colocou todos os pertences de David na banheira e colocou fogo. David saiu do hospital e Catherine conseguiu convencer ele a não prestar queixa contra ele. Em 6 de março de 1980, Catherine dá à luz a sua segunda filha, chamada Natasha. Nessa época, David ainda trabalhava como caminhoneiro, e isso deixava Catherine muito brava, pois ela dizia que os caminhoneiros tinham amantes por todos os cantos, por viajarem demais e passar longos períodos fora. Por conta disso, Catherine decide um dia pegar todas as suas coisas e as filhas e simplesmente abandonar David completamente sem nada em casa, e volta para a cidade de Aberdeen. Nos anos seguintes, Catherine teve outros relacionamentos igualmente tumultuados, incluindo com David Saunders, em 1986. Em um episódio alarmante, Catherine matou o cachorro de Saunders na frente dele como forma de ameaça. Depois disso, ela pegou uma espingarda e foi até a casa de sua irmã Joy e disse que tinha matado Saunders. Algumas pessoas alegam que ela fez isso para testar a reação das pessoas caso ela realmente chegasse a matar o marido. Depois desse incidente com o cachorro de Saunders, ele tentou deixar Catherine diversas vezes, mas ela não deixava ele ir embora. Em junho de 1988, teve uma filha chamada Sarah, e poucos meses depois, Saunders comprou uma casa maior para a família. Mas isso não mudou o fato de Saunders ainda querer deixar Catherine. Um dia ele tirou uma licença da mina de carvão onde trabalhava e disse que iria visitar um amigo em outra cidade. E com isso, conseguiu escapar de Catherine. Catherine não fazia ideia de onde Saunders estava e começou a buscar por ele. Durante essa busca, acabou se envolvendo com John Killingworth, que não foi diferente de seus relacionamentos anteriores. No começo, eram tranquilos, mas logo o ciclo se repetia. Os dois eram muito violentos, mas mesmo assim, isso não impediu o casal de ter um filho em 1992. O relacionamento durou mais alguns anos, até Catherine decidir abandonar tudo, incluindo os filhos, para morar com o seu novo namorado, que ela mantinha enquanto ainda era casada. Em 1995, Catherine iniciou um relacionamento com John Price, um mineiro e pai de 3 filhos. Apesar de saber do histórico violento de Catherine, John permitiu que ela se mudasse para sua casa. Deixou até mesmo que ela decorasse um espaço da casa, que ela colocou diversos itens espalhados pelas paredes e pelo teto. O relacionamento deteriorou-se rapidamente, com episódios de violência e manipulação. Em 1998, após John recusar-se a casar com ela, Catherine enviou um vídeo ao empregador de John, onde ela mostrava que John havia roubado de seu trabalho um kit de primeiros socorros, e isso levou à demissão de John. Apesar disso, eles reataram, mas John recusou-se a permitir que ela voltasse a morar com ele. Em fevereiro de 2000, após um episódio de violência, John solicitou uma ordem de restrição contra Catherine. Na polícia, foi dito que ele precisava esperar 3 semanas para poder levar o caso ao tribunal. Ele expressou a colegas de trabalho que se algo acontecesse com ele, Catherine seria responsável. Por mais insistente que seus colegas de trabalho fossem para que ele não voltasse para casa, ele disse que precisava voltar, pois tinha medo de Catherine ir atrás dele e de seus filhos. Por isso, ele teria de fazer tudo normalmente. Na noite de 29 de fevereiro de 2000, Catherine foi até a casa de John. Ela assistiu televisão, tomou banho e em seguida acordou John para terem relações. Após ele adormecer novamente, Catherine o esfaqueou 37 vezes. John tentou escapar, mas foi arrastado de volta para dentro de casa, onde morreu devido a seus ferimentos. Como John não foi trabalhar no dia seguinte, seus colegas avisaram a polícia que foi até a casa de John e encontrou um verdadeiro horror. Havia sangue por todos os lados, e quando entraram no quarto, encontraram Catherine deitada na cama, ao lado de várias cápsulas de remédios. Depois de esfaquear John, Catherine retirou toda a pele de John, pendurou-a em um gancho de carne na sala de estar. Ela cortou a cabeça do corpo
e cozinhou partes dele com vegetais, preparando pratos que pretendia servir aos filhos de John, e deixou até mesmo bilhetes ao lado dos pratos para seus filhos. A polícia havia encontrado Catherine inconsciente na cena do crime após ela ter ingerido uma overdose de pílulas. Catherine foi presa e inicialmente declarou-se inocente, pois alegava não se lembrar de nada do que havia acontecido naquela noite. Catherine tentou alegar insanidade, porém o promotor trouxe evidências que comprovaram que Catherine sabia exatamente o que estava fazendo, pois na noite do crime ela havia comprado uma lingerie nova, e depois de cometer o crime, ela tomou banho e dirigiu até um caixa eletrônico e fez uma retirada de $1.000, comprovando que ela não possuía nenhuma doença mental. Outra coisa que também corroborou com a polícia foi o testemunho do irmão de Catherine, que disse que 3 semanas antes ela havia confessado que mataria John e faria parecer com que ela fosse louca. Em novembro de 2001, ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, tornando-se a primeira mulher na Austrália a receber tal sentença. Durante o julgamento, foi diagnosticada com um transtorno de personalidade borderline, mas considerada mentalmente apta para ser julgada. O caso Catherine Knight continua sendo um dos mais horríveis da história criminal australiana. Sua vida foi marcada por traumas, violência e uma escalada de comportamentos perturbadores que culminaram em um crime chocante. Atualmente, ela cumpre uma sentença na Silverwater Women's Correctional Center, sem possibilidade de liberdade condicional. Hoje tivemos a história sobre o caso Catherine Knight. Deixe nos comentários o que acharam do caso. Não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar e ativar as notificações. Até a próxima!